faremos a leitura do versículo de número 3 até o versículo de número 6. Efésios, capítulo 1, versículo de 3 a 6. Eu vou expor do 4 ao 6, mas a gente vai ler do 3 ao 6, porque daí sai o nosso tema. Quem encontrou, diga achei. Que bom que você sabe ler a Bíblia. Estou vendo ali o Esdras, a primeira vez que a bebezinha vem na igreja, Esdras. Louvado seja Deus, Ju. Bênção maravilhosa. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus é bom demais. Efésios, capítulo 1. Vamos ler o texto da palavra de Deus, irmãos, numa só voz. Assim diz a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Oremos ao Senhor mais uma vez. Feche os seus olhos. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor, Pai, nessa manhã. Nós batemos no peito e dizemos ao Senhor, ser propício a nós, pecadores. Pai, nós não temos justiça própria alguma. Pai, eu espero, sinceramente, em nome do Senhor Jesus, que essa doutrina maravilhosa, acerca da qual ouvimos do texto, jamais gere soberba em nosso coração. Que nós não nos sintamos melhores do que aqueles que têm dúvidas com respeito a essa doutrina. Ó Pai, porque se fomos eleitos, não é por nada que haja em nós, ou que exista em nós, é única e exclusivamente por causa da Tua graça soberana. Então, Deus, eu quero pedir para o Senhor que esse sermão não seja meramente uma mensagem intelectual, lógica, ou simplesmente teológica, mas que ela saia, assim, Senhor, da Tua palavra e perpasse as avenidas de nossa mente, mas que ela alcance, ó Senhor, Deus, ó Pai, as ladeiras de nosso coração, para que, ó Deus, ó Pai, entendendo o Teu maravilhoso amor por nós, nós queiramos, então, viver, ó Deus, para a Tua glória. Viver a cada dia, Deus, de maneira que o nome do Senhor seja exaltado em nossa vida. Viver uma vida santa, viver uma vida que, ó Deus, ó Pai, esboça boas obras que revelam a glória de Deus. E que, ó Deus, entendendo o Teu amor soberano por nós sejamos humildes, parecidos com Jesus. E que, entendendo esse amor maravilhoso, nós sejamos movidos à evangelização. Porque nós sabemos que o Senhor tem um povo que o Senhor preparou, que se converta ao Senhor por meio da pregação do Evangelho, e eles não têm que se converter só na Assembleia de Deus. Eles podem se converter aqui também. Então, Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa-nos de nossos pecados, Senhor, e unge-nos, enche-nos com o Santo e Divino Espírito. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Que estão chegando podem entrar, há lugar para todos. Igreja Presbiteriana do Guará 2, ainda há lugar. Queridos amigos e irmãos, nessa época de crise política no país, as pessoas ficam perplexas, algumas angustiadas, outras dominadas pela tensão. E algum tempo atrás, uma pessoa me disse, pastor, eu estou muito triste com o que está acontecendo no nosso país. Eu estou tão desanimada, pastor, que se eu pudesse, eu pegava a mala e minha família e ia embora do Brasil agora. O senhor não está desse jeito, não? E eu disse à irmã, falei, irmã, eu estou sim, estou triste. Só que o que acontece é o seguinte, eu não entro em desespero, sabe por quê? Porque eu acredito que Deus é soberano, que Ele está no trono e que nada acontece fora do conselho da sua vontade.
Mais do que isso, a Bíblia diz em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o que está acontecendo no Brasil é exatamente o melhor que poderia acontecer. Deus é soberano, está trazendo à luz toda a podridão. E saber que Deus é soberano e está no controle de tudo traz paz, traz alegria, traz sossego, traz esperança para o meu coração. E me enche de mais júbilo ainda saber que essa soberania controla todas as coisas no que diz respeito à minha salvação. Eu e você, amados irmãos, só somos salvos porque Deus é soberano. A Bíblia diz que o homem estava morto nos seus delitos e pecados, e morto não pode fazer nada. Se eu morrer e deitar nesse chão aqui agora, você pode chamar o pastor Camargo, pode chamar o pastor João, pode chamar o conselho inteiro, dizendo, pastor Rosta, levanta. Eu não vou levantar. Mas se Jesus disser, meu filho, levanta, eu levantarei para a glória e honra do Senhor. Amados irmãos, é isso que acontece. O homem no seu coração está morto espiritualmente. E ele não pode vir ao Senhor de maneira alguma. Só se Deus o ressuscitar, só se Deus colocar nele a nova natureza, que ele pode vir ao Senhor. Então, a nossa salvação tem tudo a ver com a soberania de Deus e perpassa pela doutrina maravilhosa, que é a doutrina da eleição. Nessa carta que Paulo escreve aos Efésios, nós temos pouco tempo, eu tenho que ser bem objetivo, apesar da densidade do assunto. Paulo, no versículo de número 3, usa 3 vezes a palavra bendito, que é a palavra de onde vem a nossa palavra elogio. E é uma palavra que significa bênção, bem-aventurança. Ele diz que Deus é bendito, que Deus é abençoado, que Deus é bem-aventurado, mas ele diz também que Deus nos abençoa, mas ele diz que além de Deus ser bendito, bem-aventurado e abençoado, e de Deus nos dar bem-aventurança e bênção, ele nos abençoa com bênçãos espirituais. 3 vezes a palavra bênção se repete. Então o texto fala de bem-aventurança. Mas ele vai falar, amados irmãos, no capítulo 4, diz, assim como nos escolheu. O texto fala da bem-aventurança da eleição. E se você, meu irmão, é salvo hoje, crê em Cristo Jesus e segue o Evangelho, talvez você não sabia, mas isso aconteceu porque Deus soberanamente, antes da fundação do mundo, por graça, escolheu você para ser de Cristo Jesus. Então, amados irmãos, essa é uma bênção maravilhosa, que deveria nos levar à alegria, ao regozijo, ao júbilo e à paz, pois temos a certeza que das mãos do Senhor ninguém vai nos arrebatar. E o texto dessa manhã, então, nos apresenta a bem-aventurança da eleição. E ele diz inicialmente que a bem-aventurança da eleição é uma bem-aventurança soberana. A bem-aventurança da eleição, se for anotar os pontos, pode começar. A bem-aventurança da eleição é uma bem-aventurança soberana. Olha o que diz o texto. Assim como nos... Vamos lá comigo? Assim como nos escolheu. Não foi você que escolheu o Senhor. Você não tinha capacidade de escolher o Senhor. A Bíblia é muito clara. Amados irmãos, Jesus diz em João 15:16, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O Senhor foi claro, não foram vocês que me escolheram, se vocês são salvos, foi porque eu vos escolhi. Mas Jesus é mais forte ainda em João 6,44, quando diz o seguinte, ninguém pode vir a mim, o homem incapaz é morto, ele não pode ir a Deus por si mesmo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É soberano. Só pode ser salvo em Jesus. Só pode crer em Jesus. Só pode correr para os braços de Jesus. Aquele que recebeu a nova natureza no coração, por obra do Espírito Santo, porque Deus soberanamente resolveu escolhê-lo. Talvez você diga, pastor, mas não é injustiça, por que Deus escolhe uns e não escolhe outros? Para começar, isso não é do meu âmbito nem do seu. Mas eu gostaria de lhe dizer o seguinte, se você quer fazer essa pergunta, Deus poderia lançar todos no inferno e ele continuaria sendo justo.
Porque todos pecaram, diz Romanos 3,23, estão destituídos da glória de Deus. Então, se Deus joga todos no inferno, amados irmãos, ele continua sendo justo. O que ele fez? Estavam indo todos para o inferno e falou assim, vou tirar esse, vou tirar esse, vou tirar esse, vou tirar esse, vou tirar esse. E a Bíblia diz que ele tirou um número como grão de areia do mar. E aí você diz, mas pastor, não é injusto? Não, não é injusto. Um grande teólogo diz que isso não é injustiça, é não justiça neles. Mas Deus vai fazer alguém pagar. E Deus faz seu Filho Jesus Cristo morrer na cruz por estes eleitos. Então, irmão, se Deus lançasse a todos no inferno, ninguém poderia questioná-lo. Porque todos merecem ir para lá. O fato de que Deus queira soberanamente por si mesmo tirar alguns e considera o pecado deles em Jesus, revela que Deus é um Deus de graça. E não um Deus injusto. Ele é um Deus de amor. Se você é eleito, você nunca deveria questionar o Senhor. Ou você quer estar entre os não escolhidos? Me fala aí. Quer? Quer ir para o inferno? Quem quer ir para o inferno, diga amém. Ninguém quer ir, está vendo? Então, meu irmão, louvado seja Deus. Certo? Então, o texto nos ensina que essa eleição é soberana. Não é por sua causa, não é por minha causa, não é por nada que fizemos. É porque Deus é soberano, Ele é sábio, Ele governa sobre tudo. Você acha que você é mais inteligente do que Deus? Você acha que você sabe mais do que Ele? Em nome de Jesus, se você creu no Senhor e está no Senhor, agradeça o Senhor, porque você nunca poderia vir ao Senhor por seus próprios méritos. É só porque Ele é um Deus soberano e Ele escolheu você. A bem-aventurança da eleição é uma bem-aventurança soberana. Mas o nosso texto, amados irmãos, você quer ir para a aula nessa manhã, nos diz que a bem-aventurança da eleição é uma bem-aventurança cristocêntrica. A bem-aventurança da eleição é uma bem-aventurança cristocêntrica. Repita comigo, vamos lá? Vamos lá? A bem-aventurança da eleição é uma bem-aventurança. Pregador tem conteúdo reformado teológico que pode mandar você repetir, tá bom? Quem disser o contrário está errado. Eu estou pregando a doutrina da eleição, tá bom? Aqui o texto diz o seguinte, então vamos lá. Assim como nos escolheu nele, em Cristo. Nele. A bem-aventurança da eleição é cristocêntrica. Querido, se nós olharmos para esse texto de Efésios tão maravilhoso, praticamente em quase todos os versículos, você vai ver menção do Senhor Jesus. Olha no versículo de número 3, ele diz Senhor Jesus Cristo. No versículo de número 4, ele fala nele. No versículo de número 5, ele fala de Jesus Cristo. Depois do versículo 6, ele nos fala do amado. Depois ele nos fala naquele no qual temos redenção. Amados irmãos, só no versículo de número 8, aqui o Senhor não menciona o nome de Jesus. Mas no versículo 9 fala de Cristo. Depois do versículo 10 fala de convergir nele. Depois do versículo 11 diz de novo nele. Depois do versículo 12 fala de Cristo. Depois fala em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da salvação. Ou seja, nele, em Cristo. Amados irmãos, tudo é em Cristo. Você foi escolhido antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. A eleição, amados amigos e irmãos, ela é cristocêntrica. Nós só somos salvos por causa da obra redentora de nosso grande Deus e Salvador na cruz. Olha o que Paulo diz no versículo de número 7. Vamos ler comigo, todo mundo? 1, 2, 3. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Sabe o que é redenção, irmão? Redenção é literalmente o preço pago pela libertação de um escravo. Na antiguidade, quando havia um escravo e alguém queria libertá-lo, então essa pessoa vinha e pagava o preço daquele escravo e fazia uma carta de alforria e lhe dava na mão. Cristo pagou o preço do nosso pecado na cruz. Isso é redenção. O texto diz aqui para nós ainda mais, amados irmãos, nesse versículo 7, que a remissão dos pecados Ele pagou segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, nós somos eleitos em Cristo Jesus. É por isso que na plenitude dos tempos, o Filho de Deus se faz homem sem deixar de ser Deus, e vem então a este mundo, e é cravado na minha cruz e na sua, e recebe a ira eterna do Deus eterno contra o pecado, contra o seu pecado, contra o meu pecado, contra o pecado de todo o povo de Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não vai perecer,
mas terá vida eterna. Louvado seja Deus, a eleição é em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Isaías pintou o quadro 700 anos antes, quando disse: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nunca ninguém amou você como o Senhor Jesus. Ele deu sua vida por você, e ele deu sua vida por você porque Deus soberanamente, antes da fundação do mundo, te escolheu. Louvado seja Deus. A bênção da eleição garante um cordeiro que paga o meu pecado na cruz. Mas talvez você me diga: pastor, para que o senhor está pregando esse evangelho aí, falando que se o pecador crê em Cristo, ele vai ser perdoado, reconciliado com Deus, vai ter uma nova vida, vai ter paz no coração, vai ser justificado, vai ter um lugar garantido no céu e vai andar com o Espírito Santo todos os dias da vida dele? Por que o senhor prega isso? Se Deus vai converter os eleitos mesmo. Querido, você não entendeu nada. Deus converte os eleitos é por meio da pregação. A fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Sabe por que eu prego? Justamente porque Deus tem eleitos. Irmãos, alguns dos maiores evangelistas da história da humanidade. Martinho Lutero era um grande evangelista, eu não sei se você sabe disso. George Whitefield era um grande evangelista. Asael Nettleton, amados irmãos, foi um grande evangelista. Grandes evangelistas dos dias de hoje: Woody Lahara, James Kennedy, amados irmãos, que criou o evangelismo explosivo, eram homens que tinham a convicção de que Deus converte os seus eleitos somente por meio da pregação do evangelho. No Brasil, nos dias de hoje, Hernandes Dias Lopes crê nessa doutrina maravilhosa, evangelista precioso. Jeremias Pereira da Silva, um dos maiores evangelistas da igreja presbiteriana, também acredita nessa doutrina. Irmãos, os melhores evangelistas são aqueles que sabem que Deus converterá os seus eleitos. Se eu tivesse dúvida sobre isso, pregar ia ser uma grande loteria. Porque se dependesse do homem, se o homem não quisesse, ele não ia se converter. Mas eu prego, irmãos, com a certeza de que Deus vai trazer assim os seus, quando nós levantarmos Cristo e anunciarmos o evangelho. A bem-aventurança da eleição é cristocêntrica. Então fale de Jesus. Você não sabe quem Deus escolheu. Meu professor de homilética no seminário dizia o seguinte: meu filho, eu não sou do departamento de admissão, eu sou do departamento de divulgação. Então vamos pregar o evangelho, irmãos. Deus é quem sabe quem ele escolheu. Vamos anunciar a Cristo? A bem-aventurança da eleição é uma bem-aventurança cristocêntrica. A nossa salvação só acontece porque o Cordeiro de Deus morreu na cruz para pagar o nosso pecado. Se você está aqui nessa manhã e não tem certeza se tomba hoje vai para o céu ou vai para o inferno, eu quero lhe dizer: confie em Jesus. Creia nele como seu único Senhor e Salvador. Ele morreu na cruz para pagar os seus pecados. Se você se arrepende dos seus pecados e crê que ele é o Filho de Deus, e crê que ele é o seu Salvador pessoal, e crê que ele morreu por você, você vai ouvir o bater do martelo de Deus no seu coração: eu te declaro justo, em nome do meu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor salve a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Mas ao olhar para o texto, irmãos, a bem-aventurança da eleição, além de ser para nós uma bem-aventurança soberana, e além de ser uma bem-aventurança cristocêntrica, ela é uma bem-aventurança eterna. A bem-aventurança da eleição é uma bem-aventurança eterna. Olha aí para o seu versículo, você vai ler para mim até a palavra mundo, versículo de número 4. 1, 2, 3, pode ler até mundo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Sabe quando Deus escolheu você? Antes da fundação do mundo. Irmãos, isso aqui é maravilhoso demais. Quando eu olho para a minha vida, pensar num miserável pecador como eu, numa vida ínfima, falha, que ofende a Deus, pensar que eu estava na mente do Deus eterno antes que o mundo existisse, é maravilhoso demais. Deus pensou em você, Deus escolheu você, o texto disse, antes da fundação do mundo. O evangelho existe antes da criação, irmãos. Cristo, 1 Pedro diz, é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ele já era considerado o Redentor. O evangelho já tinha sido pregado no céu e Deus já tinha olhado para você. Você já parou para pensar que amor maravilhoso? Deus pensou em você antes da fundação do mundo. Deus te amou antes que o mundo houvesse.
é uma eleição eterna. É por isso, irmãos, que eu sou apaixonado por Romanos 8, 29 e 30, que diz o seguinte: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Deus já vê você como um filho glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas talvez você me diga assim: mas pastor, o texto diz, porque aos de antemão conheceu. Não teria Deus escolhido porque ele ligou o seu telão eterno e começou a observar as nossas obras, e ele viu que nós íamos crer em Jesus, andaríamos na linha, e então a eleição de Deus não foi eleição, foi só uma averbação celestial. Ele viu no que é da nossa vida: esse anda comigo, é meu escolhido. Irmãos, isso seria uma falácia tremenda. Porque, em primeiro lugar, isso não seria eleição. Dependeria de você. Mas, além disso, você precisa entender o seguinte: o texto diz que aos que de antemão conheceu, a estes predestinou. O que significa isso? A Bíblia diz, amados irmãos, que José era noivo de Maria, Maria ficou grávida do Espírito Santo, certo? E aí, então, José ia embora, mas o anjo apareceu para ele, falando para ele não ir embora, e ele casou-se com Maria. Em Mateus 1, 25, diz assim: mas ele não a conheceu. Ora, pois ele era noivo dela, como ele não a conheceu? Mas ele não a conheceu até que ela desse à luz ao menino chamado Jesus. Sabe o que o texto está querendo dizer? Usando o verbo conheceu, que José não teve relação íntima, relação sexual com Maria, antes que Jesus nascesse. A ideia do verbo é amor, amor íntimo. Ele já a conhecia, mas ele não a conheceu na intimidade, até que Jesus nascesse. Primeiro aquele ventre foi santo, dali nasceu o Filho de Deus, depois nasceram todos os outros filhos do casal. Mas, amados amigos e irmãos, então, olhando para o hebraísmo no texto grego, que conhecer para judeu significa amar intimamente, agora você vai ler Romanos 8, 29 de novo, que diz: porque aos que de antemão amou intimamente, a estes predestinou. É uma eleição eterna. Irmão, isso é maravilhoso demais. Eu mereci o inferno, mas Deus, antes que houvesse mundo, pensou em mim, olhou para mim, me chamou pelo nome e diz: ele é meu, Roster é meu. Louvado seja o Senhor. Isso aconteceu com você também, se você crê em Cristo Jesus. A bem-aventurança da eleição nos mostra que a eleição é eterna. Mas além, amados irmãos, de nos mostrar que ela é soberana, é cristocêntrica e é eterna, o texto diz para nós que a bem-aventurança da eleição é santificadora. A bem-aventurança da eleição é santificadora. Repita comigo, vamos lá? A bem-aventurança da eleição é uma bem-aventurança santificadora. Versículo de número 4. Diz assim, nós vamos ler agora até, amados irmãos, o pronome ele. Lá no final do versículo, leiam comigo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Sabe por que Deus escolheu você? O texto diz que Deus te escolheu para ser santo. Sabe o que significa essa palavra santo no grego aí? Significa que Deus tirou você da podridão e colocou você na família dele. Significa santo, separado. Deus separou você para Cristo Jesus. Você já não vive mais para o mundo, você já não vive mais para si mesmo, você já não vive mais debaixo da influência do diabo, você é santo, você foi separado. Mas o texto, querendo falar mais ainda da santificação, diz o seguinte, que além de fazer de você santo, ele quer que você seja irrepreensível perante ele. Sabe o que significa essa palavra irrepreensível? Significa que ele vai agora tirar toda a lama de você. Ele tirou você da lama quando te justificou e te santificou, te separou. E agora está deixando você sem mácula. A palavra irrepreensível é aqui, que não tem mancha, que não tem mácula, que não tem sujeira alguma. Deus escolheu você para que você seja santo, para que você seja irrepreensível na presença dEle, para que você viva uma vida piedosa, para a glória e honra do nome de Jesus. Então, amados irmãos, a bem-aventurança da eleição é uma bem-aventurança santificadora. A Bíblia nos diz, amados irmãos, lá em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Ninguém verá o Senhor se não crescer em santificação. Pedro diz em 1 Pedro 1,16, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo, Deus é santo. E se nós queremos nos relacionar com Ele, com esse Deus que é santo, 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 santíssimo, nós temos que cada dia mais nos arrependermos, confessarmos e abandonarmos o pecado em nossa vida para termos comunhão com o Senhor. Mas talvez você me diga, pastor, se eu fui eleito no pecado, então eu vou continuar pecando. Irmão, já era, essa daí o apóstolo Paulo já respondeu. Lá em Romanos capítulo 6, o oponente imaginário de Paulo na sua diatribe diz assim, se nós formos escolhidos do pecado, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E Paulo diz, de modo nenhum. Como permaneceremos no pecado, nós os que para ele morremos? E Paulo vai ensinar em Romanos 6, irmãos, que nós somos sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Na hora em que eu fui batizado, eu estou dizendo, eu morri, meu velho homem morreu com Cristo na cruz. E agora o que vive em mim é um novo homem, criado segundo Deus, como diz essa carta em Efésios, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Irmão, por isso que ele diz lá em Romanos 6,11, considerai-vos como mortos ao pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Então não me venha dizer que essa doutrina vai fazer com que as pessoas vivam em pecado, sabe por quê? Porque o verdadeiro eleito nunca vai querer viver no pecado. Ele sabe o que o pecado fez com ele. Ele sabe que ele estava caminhando rumo ao inferno perigoso. Ele sabe, amado amigo e irmão, que a morte estava contra ele. E de repente, então, mata que é do capeta, Helder. Obrigado, em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, irmão, eu quero lhe dizer o seguinte, o Senhor elegeu você para que você seja santo. Quem é eleito não tem prazer no pecado. Quem é eleito quando peca se entristece, se deprime, se angustia, porque na sua vida não está agradando ao Senhor. Irmão, nenhum eleito vai querer viver na esbórnia do pecado. Nenhum eleito vai dizer, eu estou aqui no carnaval, lerele, lá, eu vou para o céu, eu sou eleito, lá. Nunca vai fazer isso. O eleito quer amar Deus, quer adorar em Deus, quer se deleitar em Deus, quer viver na presença de Deus. Louvado seja Deus, que o Senhor santifique a sua vida. Então, meu irmão, olhe para a sua vida. Se você foi escolhido antes da fundação do mundo, custou o preço mais caro do universo, como é que você vai continuar vivendo essa vida medíocre? Como é que você vai continuar na prática dos mesmos pecados? Se arrependa diante de Deus, confesse hoje o seu pecado. O Senhor diz que se você confessar, Ele vai te perdoar e vai te purificar, vai te santificar, vai fazer de você alguém mais parecido com Jesus. Que isso aconteça na minha vida e na sua, em nome de Jesus, amém? Mas, amados irmãos, o texto ainda nos diz nessa manhã sobre a bem-aventurança da eleição, que a bem-aventurança da eleição, além de tudo que vimos, é graciosa. A bem-aventurança da eleição é graciosa. Vai dar para você chegar na aula 10:10 hoje, fica tranquilo. A bem-aventurança da eleição é graciosa. O texto diz a nós, no versículo de número 4, no final, e no versículo de número 5, eu vou ler o final do 4, você vai ler o 5. E em amor, vocês. Não foi por causa de nada que você tenha feito. Não se ensoberbeça se você é reformado e crê nessa doutrina maravilhosa e nem se ache melhor do que os outros por causa disso. Sabe por quê? Porque você é tão miserável, tão perdido, até pior do que aqueles que estão lá fora. Foi simplesmente porque Deus graciosamente resolveu amar você. O texto diz que em amor Ele predestinou você. Diz o texto que Ele te predestinou, e aí fala mais de graça ainda, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. E Ele diz que fez isso segundo o beneplácito. Essa palavra, irmão, significa literalmente boa vontade. Segundo a boa vontade do seu propósito. Certo? Segundo a sua benignidade, segundo a sua bondade, esse Deus maravilhoso separou você por amor e te adotou por meio de Jesus Cristo. Irmãos, na Roma Antiga, era muito comum que pessoas adotassem até adultos.
Quando o adulto fazia bem para uma pessoa e ela não tinha um herdeiro, então ela ia lá perante o cartório, lá em Roma, perante o fórum, e adotava aquela pessoa, e aquela pessoa tinha todas as prerrogativas de filho, podia administrar os bens da família, e quando o pai morresse, mesmo que não fosse filho de sangue, ela herdaria todos os bens. Então, amados irmãos, numa cultura romana, eles conhecem muito bem isso. E adoção, amado irmão, não é nada mais, nada menos do que graça. Porque, amados irmãos, nós éramos criaturas de Deus. Jesus diz lá em João 1, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Você era inimigo de Deus, você odiava Deus, você dizia para Deus, Deus, aqui na sua cara, eu faço o que eu quero na minha vida, e o Senhor não tem direito de dizer nada para mim. Era assim que a sua vida falava. Mas Deus falou assim, eu vou lá no cartório, passar seu nome no papel. Você é meu filho. Tudo que é meu é seu. Você agora faz parte da minha família. Isso é graça, irmão. Nós somos filhos adotados de Deus. Por causa, e diz o texto que essa adoção se deu em Cristo. Quando Cristo vai lá, ela é escrita com sangue. Os termos da adoção são escritos com sangue na cruz do Calvário, porque Cristo morre por mim e por você. Então, irmãos, com isso a gente aprende que este amor que nos predestina e nos adota é fruto de uma boa vontade, de um beneplácito, da bondade de um Deus gracioso e bondoso que nos bota na sua família. Então, a bem-aventurança da eleição é graciosa, ela não depende de nós. É por isso que Paulo, nessa mesma carta, escreve em 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas aí você me dirá, pastor, então para que fazer boas obras? Eu fui salvo pela graça. Justamente você está mostrando que as suas boas obras tinham um propósito errado. Sabe para que você vai fazer boas obras? Efésios 2:10 diz para nós, porque somos feitura sua. A palavra no grego é poema, certo? Porque somos poesia de Deus, criados em Cristo Jesus, certo? E Deus preparou de antemão as boas obras que nós faríamos para que andássemos nelas, o texto diz. Então eu faço boas obras porque eu sou uma poesia de Deus, escrita em Cristo Jesus, que Deus preparou desde antes da fundação do mundo, as pregações que eu faria, os aconselhamentos que eu faria, as orações que eu faria, as almas que eu ganharia, as pessoas que eu treinaria, tudo isso já foi separado antes da fundação do mundo, para revelar o bom perfume de Cristo em mim. É graça, é graça. Então, irmão, agradeça. Sai daqui pulando hoje. Vá para a sala e hoje diga, glória a Deus! Eu mereci o inferno, mas fui salvo pela graça. Porque Deus graciosamente me escolheu. Dava para muito mais, mas a gente tem que terminar. Então, a gente vai direto para o último ponto. A bem-aventurança da eleição, amados irmãos, é uma bem-aventurança doxológica. A bem-aventurança da eleição é a bem-aventurança doxológica. Certo? O que é doxológica? Doxa no grego é glória e logia a palavra. Doxológica é para a glória de Deus, é para o louvor de Deus, é uma palavra de glória. O texto diz aqui, irmãos, o objetivo máximo da eleição. Versículo 6, leia comigo, vamos lá? Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Irmão, a bem-aventurança da eleição é doxológica. Quando eu me entendo miserável e mereci o inferno e Deus me escolheu, então, irmão, o que vai acontecer na minha vida é que vai começar, então, uma erupção, uma explosão de louvor. E esse louvor vai ser para o louvor da sua glória. A glória de Deus é a soma de todos os seus atributos. A glória de Deus é o seu peso abençoado, é o seu poder, a sua presença, é o resplendor do seu amor que alcança o pecador. Eu vou louvar a glória do Senhor por causa de sua graça. Eu não merecia nada, mas Ele me amou. E Ele me deu tudo isso no amado. Amado irmão, a bem-aventurança da eleição me leva a louvar a Deus. Olha o versículo de número 12, o que diz: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Quem esteve no culto 5:30 semana passada, vai se lembrar que nós pregamos em Malaquias sobre a diferença entre o falso crente e o verdadeiro. E Deus diz sobre o verdadeiro crente que lá no céu ele tem um memorial aberto. A ideia da palavra no memorial, em hebraico, é um livro aberto, no qual ele tem escrito o nome dos crentes. E eu, na semana passada, pregando sobre isso,
Não pude me conter. Disse a alguns irmãos, seu nome está lá. Citei o nome de outro, seu nome está lá. Meu nome está lá. E alguns acharam que eu não ia conseguir mais pregar, porque eu comecei a chorar, porque meu nome está lá. Irmãos, a Bíblia não fala assim, mas imagine comigo, não está na Bíblia, mas se a gente está lá nos portões da bela cidade e de repente ali está aquela grande multidão e o anjo lê ali para a glória e honra do Senhor Jesus, Expedito Henrique de Souza Júnior, venha para a direita, Expedito vai dizer glória a Deus, aleluia, vai ser o maior presente, a maior bênção, a concretização da maior esperança. Como nós não louvaremos a Deus, irmão, sabendo que ninguém pode nos tirar da mão do Senhor, sabendo que nenhum homem pode perder essa salvação tão preciosa, comprada por Cristo na cruz do Calvário. A reação tem que ser louvor, tem que ser adoração, tem que ser glória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas talvez você me diga, pastor, para que pregar essa doutrina? Isso não vai ofender algumas pessoas? E eu estou no final do sermão agora. Erasmo de Roterdã, irmãos, foi o maior intelectual do século XVI. Ele não era reformado e não demonstrava muito ser crente, mas nós devemos muito a ele, sabe por quê? Porque como um grande intelectual que voltou às fontes, ele juntou as melhores fontes e editou um Novo Testamento grego muito confiável. Lutero se converteu lendo o Novo Testamento grego de Erasmo. Mas Lutero se converteu e começou a pregar a Bíblia de maneira rasgada. E Lutero começou a pregar sobre a doutrina da predestinação e da eleição. E Erasmo de Roterdã era holandês, Desiderius Erasmo de Roterdã, escreveu para o doutor em teologia Martinho Lutero, dizendo que ele não deveria pregar essas doutrinas, que isso geraria confusão no povo, que isso não faria bem, que as pessoas não entendessem paradoxo, e que ele deveria pregar só Cristo, não deveria falar dessas coisas. Talvez você ache, pastor Rossi não deve pregar dessas coisas. Vamos ver como é que Lutero respondeu? Olha o que Lutero respondeu para Erasmo. O que estás dizendo é que não existe informação mais inútil do que a palavra de Deus. Ou seja, Lutero disse, se está na palavra de Deus e eu não posso pregar, então a palavra de Deus é inútil. Mas olha o que Lutero diz para ele. Então teu Criador terá de aprender de ti, sua criatura. Aquilo que é útil ou inútil na pregação, teria sido Deus tão estúpido e imprudente que não sabia o que devia ser ensinado, até que tu surgiste e disseste a ele o que é sábio e o que deve ser ordenado? Não! Se Deus, por sua vontade, disse que essas coisas devem ser abertamente proclamadas e publicadas, quem és tu para proibi-lo? Assim, tu assumes o ponto de vista de que a verdade e a utilidade da Escritura têm de ser medidas e decididas segundo o sentimento dos homens e, para ser preciso, dos mais impiedosos entre os homens, de forma que, daqui em diante, nada será verdadeiro, divino e saudável, senão aquilo que você acha que é certo ou não. Irmãos, nós não pregamos para agradar a homens. Paulo disse, se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Eu vou pregar essa doutrina até morrer, porque ela revela que Deus é um Deus de graça. Se você crê em Cristo Jesus e é salvo, louve a Ele por tão grande salvação. Fique em pé, nós vamos orar.